Intercept Brasil revelou em mensagens, documentos, que o Flávio Bolsonaro pediu para o Daniel Vorcaro 134 milhões para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. E desses 134 milhões, há comprovação nas matérias do Intercept Brasil que pelo menos 61 milhões foram pagos. Bom, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando. É porque tá num momento muito decisivo aqui do filme e já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. E as mensagens são reveladoras porque elas mostram uma relação de proximidade. Não são conversas de um senador que pede para um empresário um patrocínio. O filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas, como exemplo de compliance. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. E a polícia vai chegar. Não tem como não chegar. E ele foi lá visitar o cara na casa dele. Diz o Flávio, que ninguém acredita, nem os correligionários dele, que foi lá para botar um ponto final na história do filme. Claro que não. Você bota um ponto final na história do filme dizendo que o seu advogado liga para ele, diz que acabou, que não dá. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Acho que o caso Master, ele exemplifica muito bem o que é essa mistura do público, do privado, da política, dos interesses políticos. E ele mente uma vez ao dizer que não era verdade, achando que os jornalistas não tinham como comprovar. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é isso. É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. Mas aí depois começa a tropeçar, porque daí diz que é um filme privado, com dinheiro privado, mas não é bem assim, porque tem dinheiro do Rio Previdência, no tal do Banco Master, que deu um calote bilionário nas pessoas. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Era dinheiro da Previdência do Rio, era dinheiro da Previdência do Amapá, dinheiro da Previdência de Maceió, de várias prefeituras do interior de São Paulo. Então não era dinheiro privado porcaria nenhuma, é dinheiro público. Só do Rio de Janeiro, do governo do amigo do Flávio Bolsonaro, Cláudio Castro, ele pegou mais de 3 bilhões de reais e meteu naquele fundo lá do Master. Caramba, que dinheiro privado é esse? Dinheiro de aposentado, dinheiro de pensionista. Então você pergunta, se o cara que está botando ali 134 milhões no filme não vai ter retorno financeiro e não quer que a marca dele seja exibida e ninguém saiba que ele está colocando dinheiro ali, qual é a contrapartida? E aí me parece óbvio, né? A contrapartida é uma contrapartida política. E não é à toa que durante o governo do pai do Flávio Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro, você tem o período onde o Vorcaro conseguiu construir o seu império, o seu grande golpe em milhões de investidores. A produtora emitiu uma nota oficial dizendo: não há um centavo sequer do Banco Master no filme. Onde estão, portanto, os 61 milhões de reais? Agora nós sabemos, estão num fundo no Texas. O fundo é administrado por quem? Por um advogado. Foi esse fundo nos Estados Unidos que recebeu. O fundo criado para ele, é um fundo específico para receber investimentos para uma produção cultural, para um filme.
Paulo Calixto é esse advogado de imigração do Eduardo Bolsonaro e ele que administra o fundo, no nome dele, né, de empresa dele, que está esse fundo que recebeu o dinheiro do Daniel Vocaro, que supostamente iria para o filme. E há também investigações, a Polícia Federal investiga se esse dinheiro pode estar sendo usado para bancar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Viaja para cima e para baixo, ele viaja em avião de primeira classe e ele disse para a revista Piauí que eram doações. Então, assim, até hoje ele está vivendo de doações, que pode ter sido doações do Daniel Vocaro. Acabou de sair agora mais uma matéria falando, né, ou sugerindo que eu estou sendo bancado, financiado nos Estados Unidos por Daniel Vocaro, o que é uma mentira. Esse dinheiro foi usado para um filme? Foi usado para comprar mansão? Quem mora na mansão que foi comprada? Isso tudo vai ser vasculhado, então vai ter muito mais coisa. E aqui no Brasil a gente sabe que tem a história da mansão aqui em Brasília. Dele é uma mansão por baixo 10 milhões de reais, por baixo. Antes mesmo do escândalo do Master envolver o Flávio Bolsonaro, já tinha aparecido o Ciro Nogueira no escândalo do Master, que já respingou na candidatura do Flávio. Porque o Ciro foi ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro e era um possível candidato a vice. Então você tem o dono do Centrão, que é o Ciro. Não tem como você receber uma mesada de 300 mil por mês de um banqueiro que está mais enrolado do que qualquer outra coisa e você não ser preso. A trilha do dinheiro, o caminho do dinheiro tem que ser muito bem seguido, muito bem pesquisado, porque é aí que caiu o Al Capone, não é?